Fala pessoal, se você já é investidor, já perdeu dinheiro com seus investimentos ou está perdendo dinheiro, esse vídeo aqui é para você. Vou falar 6 itens básicos que você precisa entender, 6 conceitos que talvez vão te deixar mais tranquilo ou vão alinhar toda a sua estratégia de investimentos. Eu fiz essa aula aqui para uma turma no Teams e a gente teve alguns problemas durante a transmissão e eu resolvi gravar aqui e deixar disponível para todo mundo, inclusive aqui no YouTube. Aqui no YouTube eu compartilho dúvidas dos meus clientes e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal que assim você me ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Beleza? Vou aqui para a tela que assim fica mais fácil de visualizar. Beleza? Vamos lá. Então, se você já está perdendo dinheiro investindo em bolsa de valores, a gente tem que se atentar a esses 6 pontos básicos. Muito do que eu vou falar aqui tem a ver com a estratégia antifrágil, tem a ver com você estar sempre protegido e sempre tranquilo. Existe uma estatística na teoria, né? A gente fala que é melhor você estar na bolsa de valores do que fora dela. Então, matematicamente, não existe melhor horário para se entrar, né? Então, teoricamente, todo o seu dinheiro deveria estar na bolsa e beleza, esperar o longo prazo. Mas na prática não é assim. Não somos robôs, somos seres humanos e a gente tem muitos vieses comportamentais. Então, se a gente está na bolsa de valores com um dinheiro que a gente não pode perder, a gente não suporta determinada queda, isso vai atrapalhar todo o resultado final. Então, muito do que eu vou falar aqui tem a ver com isso. Então, assim, o primeiro ponto que a gente tem que pensar quando a gente vai montar uma carteira de investimentos é o que tira o seu sono. O que tira o sono, né? Qual o percentual da sua carteira que você não aceita perder? E aí, é bem de perfil. Vão ter investidores que não aceitam perder o percentual do principal. Então, eu coloquei 100 mil reais, eu não quero perder nada desses 100 mil reais, mas não quero perder nada. Então ele aceita perder referente ao CDI, CDI rendeu tanto, estou rendendo pouco menos do que o CDI, mas eu não aceito perder meu principal. Já vão ter investidores que aceitam perder parte do principal, não, eu aceito perder 10% do meu principal aqui, tá? Lembrando que para a gente ganhar dos juros, só tem uma forma, a gente vai ter que passar por um período abaixo do CDI para a gente conseguir ganhar do CDI no longo prazo. Até porque no Brasil os juros são muito altos. É aquela mesma coisa, né? Se eu sou CLT, tenho um salário, eu quero ganhar mais do que isso, vai ter que se arriscar, passar por um período ganhando menos. Mesma coisa aqui. Então, eu quero ganhar do CDI, ou a gente vai perder muita liquidez travando na renda fixa, o dinheiro, ou a gente vai correr uma certa volatilidade ali de altos e baixos para ganhar acima desse CDI no longo prazo. Então, quando a gente entende qual é o percentual da carteira total que eu aceito perder, a gente consegue definir exatamente qual que é o percentual de risco, qual que é o percentual que vai estar em renda variável para que isso daqui se resolva. E eu vou mostrar logo mais por que a gente consegue definir isso. Na bolsa, existem 5% ou mais você vai ver, né, 5% de queda ou mais em 75% dos dias, 25% de queda ou mais em 29% dos dias e 50% de queda em apenas 1,67% dos dias. Então aqui a gente vê que 50% é raro de acontecer, mas acontece. Se acontece, a gente tem que levar esse risco em consideração, porque a gente pode começar a montar uma carteira hoje e amanhã existir algum risco ou um Covid e você vê sua carteira cair 50%, porque esse risco existe quando a gente olha o passado longo da bolsa. E a gente sabe que 25% de queda vão ocorrer em 30% dos dias, né? A gente vai estar abaixo ali 25%. Então, esse é o nosso dia a dia, né? Então, a gente precisa lidar com isso, com essa parte em renda variável. O que o passado ensina para a gente, né? Ele ensina que as quedas de 20% são normais. Esse é o dia a dia de quem está na Bolsa de Valores. É sempre ver a Bolsa com 20% de queda do último topo dela. É o padrão. E quedas de 40%, 50% ou mais são raras. E o passado mostra que elas são oportunidades.
Qual é o problema aqui? É o viés. Quando essas quedas acontecerem, provavelmente o seu viés comportamental vai estar achando que tudo vai acabar, que a bolsa vai acabar, que o mundo vai acabar. E é nesse momento que a sua alocação precisa estar muito defensiva para que você possa aproveitar essas quedas da maneira correta. Vou até mostrar um pouco aqui do gráfico, né? Quando a gente olha aqui o gráfico do Ibov, né? No diário aqui, a gente vê, ó, queda 15%, 15%, 22%, 13%, 11%, e aqui veio o Covid, ó, 47%. Então tá aí. Essas quedas de 20% são bem frequentes e uma queda maior são quedas mais raras. Outro alinhamento a maioria das pessoas entrou no mundo dos investimentos tem 3, 4, 5 anos. Então, provavelmente você que está assistindo esse vídeo, é esse o seu prazo. Então, o que é o longo prazo? Né? O que é o longo prazo em bolsa? O longo prazo é mais de 10 anos. E é um dinheiro que é até estranho de falar, mas o dinheiro que vem para a Bolsa de Valores, não existe pensamento de resgate para ele, é um pensamento de acumular patrimônio. Vinícius, mas eu tenho um plano de financiar um imóvel daqui tanto tempo. Esse não é dinheiro para a Bolsa, tá? O dinheiro de financiar, o dinheiro dos seus planos não é. O dinheiro de bolsa é o dinheiro de aposentadoria, o dinheiro para 20, 30 anos. Esse é o dinheiro de bolsa. Então, às vezes eu costumo até falar assim para algum cliente que eu vou travar um dinheiro na renda fixa por 15 anos. Aí ele fala assim, eu não posso travar nada por 15 anos, porque eu falo da renda fixa. E aí eu falo, não, beleza, então se você não pode ter nada em 15 anos, então você não pode ter nada de bolsa. Mas eu quero ter bolsa. Então a gente precisa alinhar esse pensamento de longo prazo. Então, se eu estou num produto de bolsa, ou seja, comprando ações, ou seja, num ETF ou num fundo, e o meu prazo é pequeno, 3, 2 anos, 4 anos, e eu não vejo resultado naquilo, você nem deveria estar olhando esse resultado, porque você está olhando um prazo que é inferior a um prazo de resultado de bolsa, né? Então, precisa ter esse alinhamento de longo prazo, porque o histórico mostra que no longo prazo a bolsa tem retorno, né? Só que o longo prazo da bolsa é esse longo prazo aí. E aqui eu chego no item principal, que ele é às vezes deixado de lado por quem começa a investir, que é essa definição da estratégia de alocação. É a pessoa saber exatamente qual é o percentual de uma carteira ideal para ela investir, qual o percentual em renda fixa, qual o percentual em renda variável. Então ela precisa definir isso. Tá? Qual que é o percentual nas classes de ativo? Qual que é o percentual em pós, pré, inflação, renda variável Brasil e renda variável internacional? Ela precisa estar alocada nessas classes de ativo. Essas classes de ativo vão proteger a carteira dela, vão diminuir o risco e potencializar o ganho. Então, você estando com um percentual do dinheiro em cada uma dessas classes, te ajuda a ganhar mais com menos risco. Mas você precisa saber qual é o percentual ideal. Meu percentual ideal para renda variável é 10%, é 20%. E como que a gente vai definir esse percentual ideal nessas classes de renda variável? A gente vai definir com base no que você entende um percentual aceitável de perda, tá? Eu vou revisar aqui. O Ibov, no gráfico aqui de drawdown, ele mostra as quedas a partir do último topo. Então, desde 94. Então, crise do México caiu 60%. Crise Rússia, Torre Gêmeas aqui quase 50%, eleição do Lula 50%, 2008 a crise imobiliária caiu ali quase 60%, depois aqui impeachment caiu quase 50% e o coronavírus aqui. Então aqui mostra quanto que a bolsa cai, então cai isso daí, na média está aqui, ó, em 20% no maior número de dias, né? E essa tabelinha aqui mostra que em 98 caiu 65%, demorou 442 dias para voltar ao topo. Essa volta equivaleu a 186% de alta. É uma oportunidade. Então, o passado mostra que essas quedas grandes são oportunidades. Em 2002, caiu 55%, demorou um ano para voltar ao topo, 126% de alta. Em 2008, caiu 60%, e aqui ele demorou 8 anos, mas aqui
a gente tem que ver que em 2008, aqui foi 2008, então ele caiu, só que no outro ano ele já subiu muito próximo ao topo. O topo de 2008 aqui foi de 73.920, em 2009 subiu a 69.785 e em 2010 subiu a 73.103, então muito próximo. Então em menos de 2 anos ele já tinha subido até o topo, não bateu o topo foi bater aqui em 2017, por isso essa quantidade de 8 anos aqui, mas uma alta de 150%. E agora no Covid caiu 47%, uma alta de 89%. Isso aqui mostra que essas quedas são oportunidades, mas você só vai aproveitar essa oportunidade se essa queda não estiver tirando o seu sono e você estiver preparado para aproveitar essa oportunidade. É muito o que diz o livro do Antifrágil. Você está preparado para aproveitar a oportunidade. Até porque a bolsa é uma mola, né? Ela espreme e sobe. Só que essa alta, ela é sempre mais de 100%. E a queda, a gente vê aqui, são quedas de 50%, 60%, e aí volta a subir. Então a gente precisa estar com uma alocação para aproveitar essas oportunidades. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que você seja um investidor que você fale assim, se eu investir 100% na renda fixa, hoje a Selic é 13,65, você vai ganhar aqui em um ano 13.650, né? Não estou considerando impostos aqui, tá? Só para ficar mais fácil a conta. E aí você me diz assim, não, eu aceito perder 10% desses 100 mil. Eu fico confortável se eu investir 100 mil e minha conta cair para 90, não tem problema, eu aceito esse risco, tá? Então a gente pode entender aqui, vou colocar um exemplo de alocação apenas entre pós e renda variável, né? Se a gente colocar 80% em pós e 20% em renda variável, mesmo assim, ao final de um ano, a bolsa caindo 50%, aqui ó, mesmo a bolsa caindo 50%, você perderia desses 20 mil, virariam 10, mas o ganho que você teria dos 80, você ainda ficaria com 100. Ainda assim, você não estaria perdendo o seu dinheiro principal, você ainda estaria com 100 mil, mas você estaria perdendo 12 mil reais em relação ao CDI. Então você estaria perdendo do CDI bastante. Mas você é um investidor mais agressivo, não, você falou, eu realmente posso perder até 10 mil reais. Então, uma alocação de 70% daria uma perda de 5. Uma alocação de 60% daria 11. Então, você poderia, no investidor que aceita perder até 10% do seu patrimônio, você poderia alocar 40% em renda variável e 60% em renda fixa. Então, você aceitaria perder 11 mil reais numa queda ali de 5, tá? Mas você estaria com 40% já. E aí você teria caixa para ou psicológico, ou como é que estaria seu viés comportamental se houvesse essa queda e você precisasse aproveitar essa queda para aumentar sua posição em renda variável e aproveitar essas altas aqui, que vêm logo depois da queda, né? Então a gente sempre tenta montar uma carteira mais protegida. Se o meu limite é esse, eu aceito perder 10%, a gente pode montar uma carteira inicial para que, se tudo der errado, você perder só 5%. Porque quando isso acontecer, você tem mais dinheiro para colocar ali e aproveitar essa queda, tá? Agora vamos pensar de investidores, né, que não querem perder. Então vou colocar 95% na renda fixa e 5% em renda variável. Assim você ainda sai ganhando dinheiro, perde 3 mil em relação ao CDI. Você vai estar perdendo do CDI, tá? E você tem esse risco, a gente já sabe qual que é o meu risco. Acontecer alguma coisa e a bolsa cair para 50%, cair 50%. Se isso acontece, né? Se isso acontece, o que a gente pode fazer nesse momento? Então, primeiro ano aqui caiu 50%, a gente terminou o ano com 110. No segundo ano ou terceiro, depende da duração dessa queda, mas a gente começa aqui o ano com 110
e ao invés de 5% em renda variável que a gente deixou ali no começo, a gente aumente essa posição para 20%. E aí aconteça essas altas aqui, né? Aconteça realmente de subir 180, 120, 150, tá? Eu fiz aqui uma simulação subindo 100%, tá? Então, se a gente faz essa realocação após uma crise, tendo caixa, tendo uma estratégia bem clara de quanto é o percentual que você vai colocar, a gente faz essa alocação para 20%, e aí a bolsa sobe 100 ou sobe 90, a gente pode fazer a conta aqui mais conservadora, subiu 90, né? Você vai estar ganhando no final do resultado vai estar ganhando 131, R$ 2.000 a mais já do que a Selic, tá? Se for 100%, 4.000. Se for 120%, 9.000. Se dali para frente a bolsa subir 2 vezes, 27, 3 vezes, porque a gente sabe que a bolsa ela espreme e ela sobe 100, 200, 300, e assim, é o passado que ensina a gente. A bolsa está aqui, ó, 8.000% de alta. Ela cai e sobe. Então a gente precisa aproveitar essas oportunidades de quando ela cai. E a gente, para fazer isso, a gente precisa estar com a nossa alocação bem definida. Voltando aqui, eu gastei muito tempo aqui na alocação porque é o que eu vejo que as pessoas não fazem, elas não sabem. E como que eu identifico isso? É uma pergunta. Qual o percentual em cada classe sua ideal? E quando a pessoa não sabe responder, eu já sei que ela está fazendo um investimento totalmente às cegas. Ela não tem noção dos riscos que ela está correndo e nem de qual estratégia ela vai tomar se acontecer algo. A gente não consegue prever o futuro, mas a gente pode prever o que a gente vai fazer. E qual a estratégia de escolha dos ativos? 80% do seu resultado vai vir da alocação, tá? Já tem estudos científicos, eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso. Se a gente escolher uma carteira de ações aleatória e manter essas carteiras durante 10 anos, ela tem 95% de chance de ganhar do Ibovespa. Eu tenho um vídeo que já fala sobre isso aqui, vou deixar nos comentários, na descrição. Mas uma boa escolha de ativos, ela faz você ter um resultado ainda melhor, tá? Então, uma boa escolha do que eu vou colocar em pós-fixado, o que eu vou colocar em pré, o que eu vou colocar em inflação, se eu vou travar a inflação, se eu não vou, se vai ser via tesouro, se vai ser via CDB. Uma boa escolha desses ativos vai te ajudar, e principalmente na parte de renda variável, Brasil e internacional. E uma boa estratégia de escolha de ativos é o que eu vou comprar, quando eu compro e quando eu vendo, e os meios que eu vou fazer isso, né? Vai ser via ETF, vai ser via ações, fundos imobiliários, estoques, BDR, vai ser via fundos ativos. As pessoas criticam muito o fundo ativo por conta de custos, mas tudo tem custo, né? ETF tem custo de você ter que fazer seu imposto, as ações também, dependendo do volume que você vai comprar e vender de ações, você tem que contratar um sistema para o imposto. Tem toda uma dificuldade. Eu falo que essa escolha aqui vai mais do perfil do que de custo, tá? A gente não escolhe as coisas por custo. É tudo uma conta do que é melhor para o seu perfil, tá? Então, uma boa estratégia de escolha de ativos vai fazer você performar melhor, mas ela é 20% do seu resultado. 80% do seu resultado é entender tudo isso daqui que está aqui para cima. E o que eu vejo hoje? As pessoas estão aqui, ó, falando como escolher a melhor ação, qual que é a estratégia de compra de ações, de venda, e foca muito nisso daqui, que representa 20%, e esquece de preparar todo o resto, preparar o nível de risco, o nível de alocação, o adequamento para o longo prazo, tudo mais. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais de classe de ativo e um pouco mais da estratégia. Eu acredito na estratégia de escolha de ativos de duas formas, para investidor passivo e para o investidor mais ativo, tá? Para o investidor passivo, ETF, fundos ativos, melhor. Para o investidor mais simples, quanto mais simples a estratégia, melhor. Para o investidor que quer comprar as suas ações mesmo, quer definir a sua carteira de ações, aí eu acredito muito no Factor Investing. Você tira um pouco do viés seu comportamental, do viés de achar isso ou aquilo, define certos filtros, liquidez, lucro, ROI,
o EV/EBITDA e tudo mais e define uma carteira de ações através de Factory. Eu vou fazer um vídeo sobre isso daqui mais para frente, beleza? Espero que tenham gostado aí. A gente falou sobre tudo isso lá, mas acho que aqui ficou mais qualidade aí para vocês poderem revisar, beleza? Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários e tem meu contato do WhatsApp também, se quiser falar comigo, beleza? Valeu!